Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Olá, amada Igreja Cristã Evangélica Cristo é Vida, paz do Senhor, missionário Floriano aqui com vocês. E hoje eu recebi o convite, né, uma honra poder estar aqui, trazendo uma mensagem para vocês e falando um pouquinho, né, da agência missionária na qual eu faço parte. Então, antes da gente começar a falar um pouco sobre missões, né, que é o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Então, se você estiver em casa, onde você estiver, curve a sua cabeça, feche seus olhos, para a gente poder falar com Deus. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento único e especial, ó Pai, que nós estamos vivendo na nossa vida. Todas as manhãs o Senhor renova sobre nós as tuas misericórdias e nos dá a oportunidade, ó Pai, de começar algo diferente, ó Pai, de modificar os nossos erros, nos arrependermos e seguirmos adiante, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, no dia de hoje, ó Pai, as tuas bênçãos, ó Pai, as tuas sabedorias, a tua inteligência, nos dá, ó Pai, capacidade de ouvir a tua voz, ó Pai, de ouvir aquilo que o teu Espírito Santo tem para falar para nós e de acolhermos, ó Pai, essas palavras no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, então, como eu disse, é um privilégio poder estar aqui trazendo essa mensagem para vocês. Recebi o convite da nossa querida irmã Ioli para poder estar trazendo essa mensagem. A gente vai falar um pouquinho sobre missões, né? Eu queria apresentar para vocês a MEP, né? A MEP é Missão Esperança para a Europa, é a agência missionária na qual eu faço parte e nós somos focados no continente europeu. Então, a MEP trabalha da seguinte forma: nós enviamos missionários ao continente europeu para suprir as necessidades espirituais, para evangelizar, para cuidar do continente europeu, mas nós fazemos isso sempre com parcerias. Ou seja, as igrejas aqui no Brasil, elas vão estar enviando missionários para igrejas na Europa que precisam de revitalização. A Europa tem pedido, né, para os brasileiros, né, ela analisou, eles oraram muito, né, alguns líderes europeus, né, oraram muito e eles entendem que a característica do brasileiro é aquilo que de fato eles precisam. Eles poderiam pedir para outras nações, mas de fato eles entendem que o brasileiro tem uma característica que é necessária na Europa hoje. Então, a nossa diretora da MEP, ela veio para o Brasil alguns anos atrás, uns 8, 9 anos atrás, para fundar, então, de fato, a MEP, para a gente começar a trabalhar no envio de missionários para a Europa. Então, hoje, a gente trabalha da seguinte forma: a gente vai mandar sempre com parcerias, né, para os europeus, para as igrejas que estão precisando de revitalização. Talvez você já tenha visto notícias na internet sobre igrejas cristãs, igrejas evangélicas na Europa que têm se transformado em pub. Talvez você tenha visto algumas que se transformaram em mesquitas, né, muçulmanas. Então, isso é verdade. Muitas igrejas lá estão tendo esse problema, essa dificuldade.
né? Porque não tem membros, porque não consegue crescer, elas estão diminuindo cada vez mais. Algumas igrejas possuem, de repente, até 10, 15 membros no máximo, né? Algumas nem isso têm, acredite, né? E a realidade espiritual da Europa, ela é bem complicada. Então, é uma realidade que a gente precisa trazer para o Brasil. Então, meu trabalho hoje, principalmente, é mobilizar as igrejas brasileiras hoje a entenderem, a conhecerem a realidade espiritual da Europa, né, a conhecerem o que está acontecendo de fato na Europa, para que a gente possa, junto, né, formar uma força unânime aqui no Brasil para o envio de missionários para a Europa. Um outro trabalho que eu faço aqui no Brasil também é de um cuidado integral do missionário, trazendo essa realidade para a igreja, né? E treinando, capacitando a igreja para como enviar melhor esses missionários, porque isso é um trabalho que a gente faz na MEP. Quando a gente abraça um missionário dentro da MEP e a gente vai enviá-lo ao continente europeu, a gente entende que o envio dele ele está condicionado a algumas situações. Uma delas é que a igreja esteja cuidando integralmente dele, não envie, simplesmente esqueça. Então a igreja ela precisa cuidar, então a gente vai fortalecer isso nas igrejas também. Então são alguns preceitos que a gente usa. Então eu faço esse tipo de trabalho também aqui nas igrejas do Brasil. Além de mobilizar, a gente capacita ela para a melhor forma de cuidar dos missionários. Como a gente analisa então um candidato, por exemplo, para ele entrar na MEP? Bom, a gente tem alguns critérios, né? Primeiro que ele precisa ser independente, obviamente a gente não vai enviar jovens, né, abaixo de 18 anos para isso, eles precisam ser independentes. É necessário que haja pelo menos uma formação teológica para poder a gente enviá-lo ao campo missionário. É interessante que tenha também uma formação profissional, mesmo que seja algo mais básico, mais simples, né, um curso de Senai, profissionalizante, alguma coisa do tipo, né, porque a gente entende que em alguma necessidade a gente pode utilizar esses dons profissionais deles no campo. Então é interessante que também tenha. É interessante que tenha um treinamento com muçulmanos também, para saber como lidar. Já visto que no campo europeu tem muitos refugiados, né? Então é extremamente importante que eles saibam como lidar com essas pessoas, com essa nova cultura. Apesar de não ser o Oriente Médio, são muçulmanos que estão vivendo na Europa. Então, de certa forma, há dificuldades maiores por conta disso e há facilidades também por conta disso, né? Talvez fosse mais difícil você pregar para um muçulmano no Oriente Médio, mas agora na Europa é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Existem estratégias para isso. Então é importante que tenha um treinamento com muçulmanos também. Então, o curso Perspectivas é um curso que a gente recomenda muito para esses missionários, porque é importante que eles saibam o que é de fato missão, né? A Missio Dei, né? A missão de Deus. Então, se você conhece alguém, se você tem interesse na Europa, ou se você conhece alguém que tem interesse, então ore por isso, né? Abra o seu coração e você pode saber que você pode contar com a MEP para essas necessidades de envio de missionário para a Europa, né? Que Deus possa abençoar a gente para a gente unir forças, né? Nesse aspecto. O nosso tema hoje, então, da nossa mensagem é missões, né? A gente vai falar um pouco sobre missões. E aí, de fato, existem algumas dúvidas, né? Algumas perguntas, né, que vêm na nossa cabeça. Qual a finalidade de missões? E a segunda pergunta é, por que nós fazemos missões? Você já parou para pensar o objetivo disso? Você já parou para refletir sobre, de fato, o que é missões? Ou para que serve isso? Eu anotei uma resposta para isso, né, baseada na Bíblia, que eu acho muito interessante para a gente poder refletir hoje. Primeiro, o que é de fato missões, né? Missão é a ação soberana de Deus para a implementação do seu reino neste mundo. Ou seja, o que ela é a ação soberana de Deus. E ela faz o quê? Ela implementa o reino dele nesse mundo. E para que isso? Né? Para a reconciliação total da criação entre si e com Deus. Ok, mas se missão é isso, então o que não é missão? Missão não é da minha igreja, não é da sua igreja, não é da igreja de um outro irmão. A missão ela não tem, a gente não pode monopolizar a missão dessa maneira, pensando que missão é da minha igreja ou da minha organização missionária, ou enfim, missão não é isso. Missão
é a missão de Deus, de fato. Ela começa em Deus, ela se inicia de fato em Deus. O primeiro missionário da história foi Deus, né? Tem um texto interessante, né? Gênesis 3, de 8 a 9. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem e a mulher haviam pecado, né? Haviam comido, desobedecido a Deus e comido do fruto ao qual Deus estabeleceu para que eles não comessem, né? E aí os olhos se abriram, né? Eles puderam enxergar que eles estavam nus e se esconderam, né? O pecado ali já tinha entrado no homem e ele teve temor de Deus, porque ele sabia que ele estava fazendo algo de errado. E então essa passagem ela é muito interessante, que ela mostra que Deus andava pelo jardim, ele caminhava pelo jardim, e aí ele perguntava aonde o homem estava. Essa pra gente é a passagem primeira que mostra que Deus de fato é um Deus missionário, né? Antes de fato do homem entender que ele precisava de Deus, aparece Deus caminhando pelo jardim e buscando o homem, buscando reconciliar o homem. Deus já sabia que o homem havia pecado, ele tinha esse entendimento, ele não estava alheio a essa situação, mas ainda assim ele queria reconciliação com o homem, ele queria conversar com o homem, ele queria manter aquela intimidade e aquela aproximação, aquela amizade com o homem. Então, o próprio Deus busca o homem de volta após a queda. Então, acredite, não somos nós querendo fazer atos de bondade por esse mundo, querendo transformar o mundo, querendo trazer essas coisas de volta, né, para Deus. Não somos nós que olhamos para o homem caído e falamos: puxa, ele precisava de Deus. É muito pelo contrário. É Deus que olha para nós, vê a nossa completa queda, né, a nossa degeneração completa, e ele fala: o homem precisa de mim. E ele vem ao nosso encontro, né? E o ápice disso é quando ele envia Jesus Cristo para a Terra, né, para poder buscar o homem, reconciliar, né, para morrer, né, como expiação pelos nossos pecados. Então Deus é um Deus missionário. Em primeiro lugar, Ele é um Deus missionário. Eu gostaria de ler o texto principal quando a gente fala sobre missões. Mateus 28, de 18 a 20, fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente olha por esse aspecto, a gente começa a entender de fato o que é missões. Então, nessa passagem, eu pude anotar então 3 aspectos então do que integra a missão. Então, o primeiro é quem, né? Se existe uma missão, quem é que faz essa missão? Quem é que atua nessa missão? Como nós já vimos, Deus é o dono, né, dessa missão, é a missio Dei, é a missão de Deus. Ele é a causa primária dessa missão. Mas quem mais atua nisso, né? Então a gente vai entender um pouco sobre isso. O segundo aspecto que a gente tem que analisar nesse ponto, então, é o quê? Se é uma missão e se ela tem uma função, ela precisa ter um conteúdo. Qual que é o conteúdo da missão? O que é o principal dentro dessa missão? E o terceiro aspecto para a gente analisar é onde, né? Então, essa passagem ela dá para a gente todos esses 3 aspectos. Ela vai falar quem é que atua nessa missão, o conteúdo dessa missão, e ela vai falar onde que esse conteúdo deve ser aplicado, né? E isso é algo que a gente precisa adotar para a nossa vida, para que a gente não erre, né? Querendo fazer missão, querendo se engajar na missão de Deus, mas fazendo isso de uma forma errada. Então, eu queria abordar com você, em primeiro lugar, quem, né? Provavelmente você já imagina quem é que atua nessa missão. Nós, né? A Igreja de Cristo, né?
E quando eu falo igreja de Cristo, eu não falo simplesmente a uma igreja ou uma denominação. Eu estou falando ao corpo de Cristo em toda a terra, mundial. Aonde quer que esteja, aonde quer que estejamos, ali existe um corpo de Cristo. Se existem cristãos ali, ali existe o corpo de Cristo. Então, nós como cristãos precisamos fazer missões. E esse é um tema muito interessante, porque absolutamente todos nós, né? A missão ela precisa de uma igreja que se engaje, né, na obra de Cristo. Então, se você perguntasse, mas poxa, será que, Floriano, eu sou chamado para fazer missões? A partir do momento que você entendeu que você foi regenerado por Cristo, seus olhos se abriram, você entendeu de fato o que é o perdão que Deus trouxe sobre você. Então você, através da sua fé, você busca um arrependimento genuíno e você se converte a Cristo. E você é justificado por Ele, você recebe a salvação, então, a partir desse momento, você é um missionário. A partir desse momento, você já tem o seu chamado missionário. Você não precisa esperar, de repente, alguém especial chegar para você e falar assim, olha, eu senti no coração que você tem um chamado, ou de uma forma diferente, numa pregação, você se sentir impelido a ir e fazer algo. Entenda que você já é um missionário. Todos os cristãos recebem a incumbência de Cristo, né? É interessante porque a palavra ela fala uma coisa que é muito interessante. Ide, portanto. Ou seja, essa frase dita ela é um imperativo, ela não é uma dica, né, um conselho. Se vocês quiserem, vocês podem ir. Não, ela é um imperativo. Vão. Então, a partir do momento que você se tornou cristão, que você aceitou a Cristo, que você entendeu que você precisava de reconciliação com o Pai, aí você se torna um missionário. Talvez você ainda não consiga se enxergar onde exatamente, talvez você não consiga enxergar exatamente fazendo o quê, talvez você não entenda ainda bem os seus dons e como eles se aplicam a fazer missão, a evangelismo, enfim. Talvez você não entenda isso, mas isso é um processo que você vai caminhando para entender, mas que de fato você já tem um chamado, você já tem um chamado. E tem uma frase de Charles Spurgeon que é muito interessante, que ele fala: todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. Parece forte, mas é exatamente isso. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, porque não há uma outra verdade sobre esse aspecto. Não tem como pararmos para pensar e falar, não, ok, eu aceitei a Cristo, mas eu entendo que Cristo me chama simplesmente para ser salvo, para sentar no banco da igreja e ouvir a mensagem. A minha função nessa terra é essa. Não, a sua função nessa terra, além de ser salvo, é expandir o reino de Deus, é levar o evangelho de Cristo para outras pessoas. Assim como nós fomos salvos em algum momento porque ouvimos a palavra, e Romanos ele é bem claro sobre isso, né? A gente precisa ouvir a palavra. Então, se você pensa que o seu papel se limita a ir na igreja, você está completamente enganado. Então, meu convite para você é para que você se engaje na obra que Deus tem para a sua vida e comece a procurar, a pesquisar no seu coração, com o Espírito Santo, como você pode exercer da melhor forma possível aquilo que Deus quer para você, né? Então, esse é um aspecto interessante. Nós somos instrumento de Deus. Talvez você fique pensando, poxa, mas se a missão é de Deus, então Ele vai fazer todas as coisas acontecerem. De fato, Ele vai fazer todas as coisas acontecerem, mas Ele quer usar uma ferramenta para isso. E Ele quer nos usar. Então, a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, Ele usa as nossas vidas para que isso aconteça, para a realização dessa missão que é dele. E isso é engraçado quando a gente pensa por esse aspecto, porque isso não é simplesmente uma obrigação nossa. Isso não é, poxa, agora eu me converti, agora eu tenho a obrigação de levar o evangelho. Não, muito pelo contrário. Isso é o privilégio do cristão. Nós temos algumas alegrias na nossa vida, mas uma delas é poder falar de Cristo a outras pessoas. Isso é um privilégio. Se você parar para pensar, poucas pessoas têm esse privilégio. Só os cristãos, só aqueles que foram eleitos por Cristo, só aqueles que foram regenerados por Cristo têm o privilégio de poder levar essa mensagem para outras pessoas.
E eu não sei se você já teve essa oportunidade, quando você está com muita sede, você toma uma água bem gelada e alguém chega para você falando que também está com muita sede e pede para que você dê água. Quando você dá aquela água, aquela pessoa toma água, você fala assim, puxa, que bacana, né? Eu pude oferecer algo que saciou a sede daquela pessoa. Assim também é o Evangelho de Cristo. Quando você oferece para uma pessoa algo que ela necessita e você vê uma transformação na vida dela, você vê ela sendo saciada por tudo aquilo, isso traz uma alegria que não tem tamanho. Então é importante, é extremamente importante que a gente entenda que isso não é uma obrigação. Se a sua mente, se a sua cabeça pensa que é uma obrigação que nós temos por sermos cristãos, eu gostaria de convidar você a mudar a sua mente. Como Romanos 12:2 vai falar, né? É a transformação, então, da nossa mente, né? É a renovação da nossa mente. Então, modifique isso e comece a entender agora que, na verdade, isso é um privilégio para todo cristão. Um outro ponto também é que Deus é poderoso para realizar tudo por si só, mas Ele nos convida a fazer parte daquilo que Ele está fazendo, né? Do reino dele. Ele está trazendo o reino dele para essa terra, então Ele nos convida a fazer parte dessa missão. E tá bom, ok, nós entendemos quem faz, mas então nesse quem faz a gente precisa entender qual que é a nossa função. Como que a gente faz isso? Como que a gente participa então de tudo isso? Bom, eu anotei 3 formas básicas para a gente poder se envolver com missões. A primeira é, óbvio, indo para o campo missionário. Se você entende que você precisa fazer mais, né, e se você recebeu um direcionamento específico, né, para algum local específico, então o primeiro ponto é indo. Então você pode de fato se tornar um missionário, como a gente diz, tradicional, né? O missionário a ponta da flecha, né? Indo para o campo e fazendo as coisas acontecerem lá. Então, e nisso tem muitos aspectos, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas você pode se tornar um missionário, então. Se você entende que esse é o seu chamado, se você ouvir o Espírito Santo te incomodando e tem te incomodado, de repente, há anos. Na minha vida foi assim, desde os 18 Deus já havia me incomodado, e somente aos 27, de fato, eu comecei a me engajar em missões. Talvez você esteja fugindo, né, dos propósitos de Deus para você, talvez você já tenha ouvido que é para você ser um missionário. Então, primeiro ponto, como fazer isso é indo para o campo missionário, de fato. Mas tem outras formas de você fazer isso. A segunda forma de você fazer isso é você orando. Mas orando de verdade, orando com intensidade, com intencionalidade sobre missões e mobilizando. Então, você além de orar, você precisa mobilizar. Então, orar é extremamente importante que você tire um tempo diário com Deus, para você se fechar no quarto, você abrir a sua Bíblia, você ler, você orar especificamente sobre missões, né, para que o que Deus está fazendo ao redor do mundo, ele seja concreto de fato. Então, é muito importante, sim, que você faça isso. Mas mais do que isso, você pode fazer diferente. Você, na sua igreja, você pode preparar, de fato, grupos de oração. Você pode conversar com o seu pastor ou com o seu líder de missões e você pode falar, olha, eu senti no coração que eu posso ajudar mais movendo grupos de oração. E hoje, com o auxílio da tecnologia, você pode criar grupos de WhatsApp, você pode criar grupos físicos mesmo, né, se reunindo 1 ou 2 vezes na semana na igreja ou em casas, né, para orarem especificamente sobre missões. Adote uma agência missionária para orar pelos pedidos deles, né? Ou de fato, se você conhece missionários de outras agências, então entre em contato com esses missionários, peça para eles sempre enviarem pedidos de oração para vocês, e você pode administrar isso, né? Você direciona cada pessoa uma semana para orar, você pode mobilizar esses grupos, orar em prol disso, você pode criar pequenos grupos de oração por missão. E seja um mobilizador, né? Além de orar, que você possa na sua igreja, porque quando você vai orar, você vai receber pedidos de oração. E você vai entender realidades do que está acontecendo no campo específico ao qual você está orando. Então, quando você começar a entender essas realidades, você pode ser um mobilizador. Talvez você saiba que é necessário mais um casal de missionário num campo na África, onde tem um amigo seu servindo como missionário.
Então, olha que interessante, você pode, na sua igreja, tentar buscar e observar pessoas com esse perfil, na qual você pode apresentar os desafios do campo e verificar a possibilidade deles irem para lá. Então, você vai ser um mobilizador para que novos missionários cheguem ao campo, então. Isso é extremamente interessante. Um terceiro aspecto de como você pode auxiliar os trabalhos missionários é investindo, né? Investindo na vida de missionários que precisam de fato. Se você conhece algum missionário que está trabalhando no campo já, ou ele está num processo, né, aqui no Brasil ainda, ou é um missionário de base, né? Se você observar isso, você pergunta para ele como você pode servir. Não espere simplesmente um missionário chegar na sua igreja e falar dos desafios dele e perguntar se a igreja poderia auxiliá-lo. Se você entende que você não tem um chamado específico para ir para o campo, um direcionamento para ir para o campo, se você entende que a sua vida é muito corrida, né? Trabalho, filhos para cuidar, de repente uma faculdade a mais que você está fazendo, ou estudos, enfim, de repente tem gente que trabalha em 2 empregos ao mesmo tempo. Se você entende que a sua vida é tão corrida que você não consegue se vincular a um grupo de oração ou começar a puxar isso, administrar isso, mas se você tem recursos financeiros, você pode auxiliar a obra de Deus dessa forma. Então, você pode utilizar os seus recursos financeiros para poder auxiliar um missionário do campo, sabe? Ou auxiliar uma agência missionária, de repente contribuindo mensalmente para que aquela agência tenha recursos para auxiliar aquele missionário do campo. Então, veja que Deus ele fornece para a gente várias formas de atuar, né? Para aqueles que têm mais tempo, a gente pode doar o nosso tempo. Para aquele que tem menos tempo, a gente pode doar os nossos recursos. Então, mas de todas as formas, existe uma forma que Deus vai tocar o seu coração para que você, de fato, atue em missões, né? Então, que Deus possa realmente abrir a sua mente, o Espírito Santo possa falar com você qual é a melhor forma de você se engajar em missões. E o segundo ponto, então, que a gente precisa entender, né, é o quê? Né? Ou seja, qual que é o conteúdo, né, dessa missão de Deus, né? Se existe uma missão, então existe um conteúdo. Qual é o conteúdo dessa missão? O conteúdo dessa missão precisa ser, e ela é, de fato, as boas novas do reino. Ou seja, o ser humano ele estava perdido, né? Degenerado, perdido nos seus pecados, e agora ele entende que há uma salvação. A mensagem de Cristo o tempo todo, né? A mensagem que ele veio quando ele veio para a Terra e ele pregou aqui, o tempo todo foi a mensagem de reino, foi o Evangelho. É interessante, tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, Mateus 4, versículo 23. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo. Mateus 4, versículo 23. A palavra fala o seguinte: portanto, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o que ele fazia? Ele pregava o evangelho do reino. Existe uma realidade que é a depravação do homem, né? O homem está perdido, e agora então existe a cura para isso. Existe então a resposta para isso, né? Que é a salvação através de Jesus Cristo. É o reino de Deus nessa terra. Então é interessante quando a gente fala sobre o reino de Deus, né? Se você ler, eu não vou ler aqui junto com vocês, mas se você ler Mateus capítulo 13, né? O tempo todo vai falando sobre as parábolas, né? É interessante para a gente ver como que de fato a mensagem do Evangelho é o reino. Eu listei aqui pelo menos 6 vezes, né, só nesse capítulo, onde o reino ele é abordado, né? Ele é o tema de uma parábola de Cristo, né? O versículo 24 vai falar o reino é semelhante ao homem. No versículo 31 vai falar o reino é semelhante a um grão. No 33 vai dizer o reino é semelhante a um fermento. O 44 vai dizer o reino é semelhante a um tesouro. O versículo 45 vai dizer o reino é semelhante a um que negocia. E o versículo 47 vai falar o reino é semelhante a uma rede. Então, Jesus Cristo tenta semelhar o reino a coisas que a gente consegue entender nessa terra. É um grão, é um homem, é uma rede, é um tesouro.
para poder tentar trazer a realidade do que de fato é o reino. Então, a pregação do evangelho, ela é o tempo todo trazendo as realidades do reino para essa terra. Então, quando a gente analisa esse aspecto, é interessante para a gente poder entender, né, o que a gente tem feito com missões. Talvez você já esteja engajado na obra missionária, mas se você não está engajado, isso é interessante para a gente observar. Se uma agência missionária, né, ou se uma igreja que se propõe a fazer missões, ela observa um povo e ela vai em direção a esse povo e ela leva o evangelho de Cristo para esse povo, algo interessante para a gente entender é que o que precisa ser levado a esse povo, de fato, é o evangelho de Cristo. Talvez você fique pensando assim, poxa, mas os meus dons, eu não tenho dom para poder falar, para poder evangelizar, para poder pregar. De fato, nem todo mundo vai ter o dom para poder fazer isso. Mas você pode ter um dom específico, né? Você pode ter um dom administrativo, por exemplo. Você pode ser um missionário de base, né, que cuida das questões estratégicas, que mobiliza as igrejas, que envia missionário para o campo. Você pode ser um missionário administrativo, né, que você fica no escritório, usando seus dons ali, resolvendo assuntos financeiros, resolvendo, de repente, assuntos técnicos para poder melhorar a vida do missionário no campo, para resolver conflitos no campo missionário. Você pode estar gerindo, né, cuidando de toda a questão administrativa do escritório, da agência missionária na qual você faz parte. Então, esse também é um tipo de trabalho missionário. Um outro tipo de trabalho missionário também são os pilotos de avião, por exemplo, que levam remédios para aldeias indígenas, levam pessoas, né, que socorrem pessoas, né, resgatam pessoas. Esses pilotos, eles também são missionários, né? De repente você entende que existem várias formas de você atuar. E realmente, de fato, existem. De repente você pode ser um construtor, por exemplo, né? Você vai para uma aldeia indígena, você vai ajudar a construir uma igreja lá, ou ajudar a construir uma casa. Talvez você não tenha dom de falar, de pregar o evangelho, de subir num púlpito e falar, mas talvez você tenha um dom, né, de poder construir uma casa, construir casas para os missionários, né, igrejas. Talvez esse seja o seu dom, né? E não é errado, você pode ter vários dons. Agora, todos esses dons, né? Seja um construtor, seja um piloto de avião, seja alguém que trabalha no escritório, seja um missionário de base que trabalha nas estratégias de envio, mobiliza as igrejas, ou seja, de fato, um missionário que está na ponta da lança, que está lá no campo, pregando o evangelho com o dom dele que é falar, né? Todos eles precisam culminar numa coisa central, que é a pregação do evangelho. Se você leva remédios para uma aldeia indígena, ou se você resgata alguém que está perdido no meio da mata, você faz isso entendendo que a organização na qual você faz parte, ela tem um projeto principal, que é levar o evangelho de Cristo àqueles que não ouviram do evangelho de Cristo. Essa precisa ser a mensagem principal. Então você como piloto você faz isso, você como construtor você tem isso em mente, você como missionário de base você tem isso em mente. Então todos os trabalhos que estão sendo feitos, eles precisam ter o entendimento de que a mensagem principal precisa ser a do Evangelho de Cristo. E o terceiro ponto, né, da nossa mensagem, para a gente poder finalizar, é onde. Então a gente entende que quem, ou seja, a igreja precisa fazer, o que ela precisa fazer é pregar o Evangelho e onde ela prega esse Evangelho. Bom, isso acontece no mundo, né? Em todo mundo. Então, Mateus 28, que a gente leu, né, de 18 a 20, ele vai falar entre todas as nações, né? Ide, portanto, pregar o evangelho para todas as nações. Então, todas as nações, não há uma nação melhor do que a outra. E por que eu falo isso? Porque às vezes você, e com bom motivo, porque eu fazia isso, a gente excluía algumas nações, né? Eu, por exemplo, nunca fui engajado no ministério ao continente europeu. O meu pensamento era que eu precisava servir na África, Oriente Médio ou Oriente. Esse era o meu entendimento. E quando Deus de fato me chamou para missões, eu estava me preparando para ir ao Oriente Médio, para pregar para muçulmanos no Oriente Médio, e eu tive que mudar completamente meus planos. Porque Cristo me chamou para pregar ao continente europeu. E quando Cristo me chamou para pregar ao continente europeu, eu fui extremamente cético
eu fui relutante, porque eu tinha preconceitos dentro de mim, achava que a Europa ela não precisava de Cristo. E, de fato, isso foi um erro, Deus me tratou, Deus modificou. Isso ele mostrou que todas as nações, para Ele, são importantes. Não há, para Deus, um povo que seja melhor do que o outro, ou uma pessoa que seja melhor do que o outro. Todos são iguais e todos precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Talvez hoje a gente precise resgatar um pouco sobre os países que financeiramente são estáveis, né? Aparentemente são países grandes, né? Nações grandes que não têm problemas de repente sociais, né? Mas precisam do Evangelho de Cristo ardentemente, assim como a Europa é um continente que precisa muito, né? E sofre ainda muitos preconceitos, né? Então, a primeira coisa é a gente entender que são todas as nações, a gente entender que tem um texto de Tiago 2:1, né? A gente acabou de ler Tiago 2:18. Olha o que Tiago 2:1 vai falar, que eu acho extremamente importante para a gente entender. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, quem faz acepção de pessoas não tem de fato fé em Cristo. Então a gente não pode separar as pessoas. Quem é que merece ouvir o Evangelho e quem não merece? Todos precisam ouvir. A gente conhece a história de Jonas, né? Que tentou fugir, né? Não queria pregar o Evangelho de Cristo e foi uma direção contrária. E de fato ali Deus fez, né? Com que ele voltasse, então, para pregar o Evangelho. Bom, é isso. Jonas, ele achava que aquele povo, né? Não merecia ouvir o Evangelho, que era um povo ruim, né? E ele sabe que Deus é um Deus misericordioso e que ia perdoar os pecados daquele povo. Meus irmãos, a mensagem é extremamente simples, mas a forma como ela é executada talvez tenha as suas dificuldades, talvez tenha as suas estratégias específicas. E eu espero que nessa noite, de fato, a gente consiga entender, a gente conseguiu entender o melhor essa manhã, né? Eu não sei também a hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu espero que você tenha conseguido entender que a missão ela não é nossa. Não somos nós simplesmente que fazemos missão. A missão ela é de Deus. É Ele que faz missão, é Ele que é o primeiro nessa obra missionária, é Ele que começou esse trabalho missionário, Ele nos oferece a possibilidade, a oportunidade, a rica oportunidade de fazer parte de toda essa obra que Ele tem feito. Então, se você entendeu essa mensagem hoje, se você compreendeu isso, se você está sentindo seu coração arder para, de fato, levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, a outras nações, se envolver na obra missionária, então eu tenho certeza que Deus ele também vai te direcionar para como fazer isso. Eu queria orar com você para a gente poder encerrar essa mensagem. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, sabemos que o Senhor é dono de toda a autoridade, de todo o poder. Nós sabemos que não existe outro Deus além de ti. E a verdadeira, Pai, mensagem, Pai, da reconciliação entre o Senhor e o homem é Jesus Cristo, que veio nessa terra como ápice dessa mensagem, derramar o seu sangue para expiar, nos perdoando de todos os pecados, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, nos auxilia nesse trabalho de missionários. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nessa terra através das missões que a tua igreja tem feito aqui. No nome do teu Filho Jesus nós te oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Então, vamos encerrar o nosso culto de missões. Graças a Deus por termos esse tempo, mesmo nessa distância, né? Cada um na sua casa, mas podermos pensar, orar sobre missões e continuar ainda contribuindo com a obra missionária. Agradeço muito a Deus pela vida da comissão aí que está trabalhando a cada domingo de missões, preparando, organizando para que a gente tenha esse tempo. Muito obrigado, que Deus abençoe realmente a vida de vocês. Os avisos, irmãos, é apenas quarta-feira o nosso encontro lá no Zoom, o nosso culto da família. A partir das 19h30 nós abrimos lá a sala e aí os irmãos podem ir entrando para a gente começar o nosso culto, tá?
Então, 19h30, não vamos perder esse horário, porque senão você pode perder alguma parte do programa, tá bom? Então, o link vai estar lá no grupo do WhatsApp da igreja, é só você esperar, 19h30, acessar, entrar e participar conosco de forma online, tá? Todo mundo participando junto. Vamos orar ao Senhor, agradecendo e pedindo a bênção dEle para essa semana que nós já começamos agora. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, cada casal e cada família, cada um dentro das suas circunstâncias. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, mesmo cada um na sua casa, onde podemos celebrar o Senhor e considerar, ó Deus, a obra missionária. Agradeço ao Senhor pela comissão de missões e pela palavra e por tudo, ó Deus, que nós podemos ouvir de testemunho e de cânticos de oração nesta noite. Muito obrigado e abençoa a nossa igreja, ó Deus, para que mantenhamos esse vigor, esse fervor, esse desejo, ó Deus, de servir ao Senhor além das fronteiras, abençoando, ó Deus, assim, povos e missionários, de acordo com a vontade do Senhor. Pai querido, quanto a nós, abençoa-nos para esta semana, guarda-nos, guia-nos, Senhor. Olha nossas crianças, Pai, olha nossos adolescentes e jovens, Senhor. Olha, Pai, cada esposo, esposa, cada homem, mulher, cada um de nós, Senhor, e nossas famílias, dentro das nossas circunstâncias. Se há tristeza, ó Deus, se há medo, Senhor, se há insegurança, se há euforia, alegria, ó Pai, em todas as nossas circunstâncias, que o Senhor esteja conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a Tua gloriosa vinda. Em Teu nome, Pai, é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Que Deus vos abençoe, irmãos, e muito boa noite e boa semana a todos.